coisas, penduradas e balançando. Sorria, você está sendo filmado. Eu estou aqui com o infame terrible da literatura goiana e brasileira e mundial, interplanetária. A fama é que me difama, a fama é que me difama. Exatamente, Valdivino. Valdivino, me diga uma A coisa. literatura que nos sustenta. Isso. Então me diga uma coisa. Como é que você começou com isso tudo? Como é que você começou na literatura? Quando você era o pequeno Brás, o Brazinho. Eu era um garotinho de 3 anos, morando em Morrinhos, e me lembro de catar uma lata velha no fundo do quintal e arrumei um graveto, pus água no vidro vazio de borra da Parker, azul turquesa, e comecei a copiar as letras dos livros de óleo. Que imagem literária, hein? Essa era bem poética, né? Bem poética, eu sempre a menciono. E o primeiro livro também? O primeiro livro foi O Cavaleiro do Sol, e como eu tive vida de sertão, ele tem um viés regionalista, em contos da infância no sertão, né? Hoje ele é ampliado, reescrito, aguardando uma nova publicação, que é O Cavaleiro do Sol, né? Publicado em 77 pela Editora Oriente. Né? Isso. E quando você lia ali nos seus livros de formação, quando você era um poeta, um artista, um escritor de formação, o que você lia? Lá atrás. Rapaz, eu na verdade vivi 14 anos em Uberlândia e as minhas primeiras leituras ali foram a revista Seleções, e histórias de suspense, mistério, crime e mistério, Heller Queen, esse pessoal todo aí que eu lia, né? Chester Drum, né? Aqueles detetives de pocket book todinho. E inclusive eu comecei a escrever contos de detetive, de mistério. Mas ao mudar de Uberlândia, eu os olhei assim, eu olhei todos e rasguei. Me arrependo hoje. Me arrependo hoje. Porque nesses contos aí o caseiro não pode ser o culpado, né? Porque não tem mordomo, né? Acabei de escrever um conto, né, por Cidade Sombria, né, o projeto. Ah, belo projeto. O projeto no ar do Schneider, o jornalista. Escrevi, né, contos no ar, sediado em Goiânia, né? Escrevi Lady Bougainvillea, Os Crimes do Piranha Bar. É um motel que eu imaginei na 153 e os contos lá, todos lá são quase não tem motel, né? Sediado em Goiânia, por causa da região, né? Então, coisas assim. Então meus primeiros livros foram por aí. Depois é que eu fui tomando uma visão sociopolítica das coisas. Vim para cá em 64, às vésperas do golpe militar. E com aqueles movimentos, fui ver o Mauro Borges cair lá no Palácio. Ali eu comecei a tomar uma consciência política. Até então eu era alienado. Você tomava era isso aqui, né? Você vê, eu não tomava ainda. Eu comecei a beber aos 20 anos de idade, depois que eu vim para cá. E comecei a fumar aos 20 anos de idade. Porque eu queria imitar meu irmão mais velho, que aqui já morava. Não fumava, não bebia. E o dia não que mentia, eu vi ele, né, também, e o dia que eu vi ele fazendo isso, eu comecei. Virei um boêmio. Foi parar longe com a boemia. Tem de regresso. Brás, me diga uma coisa. Então você começou escrevendo literatura policial? Policial, comecei policial. Nunca fiz poema. Meu primeiro poema foi aqui em Goiás. Isso que eu ia perguntar. E a poesia? Foi aqui em Goiás. Que eu comecei em Goiás. Um dia eu me senti só, solteiro, e me vi de repente escrevendo um poema, né? De dor de cotovelo ou não? Não, um poema assim de expectativa, tipo assim, triste a vida, de quem vive sem ninguém, cheio porém de esperança de encontrar alguém. Foi desse jeito, meu primeiro estrofe. E esse você tem? Não tenho mais, senão na memória. E fiz vários poemas para minha namorada, que hoje é minha esposa, mas com o tempo também fui destruindo eles um pouco, deixei isso uns bons e ficamos por aí. E aí você chegou em Goiânia, né, nos anos 60, Cheguei em Goiânia em fevereiro de 62, em março aconteceu o golpe. Aí eu fui para a rua ver aquele movimento, fui para o palácio ver lá os aviões sobre o palácio, Mauro Borges ameaçado, Aí eu comecei a abrir os olhos. E quando eu me tornei jornalista, fui cobrir movimentos de esquerda, populares na rua, né? Fui fazer reportagem, comecei a ver mais as coisas aí. Foi nessa época que começou a surgir em Goiânia assim, essas manifestações modernistas de literatura assim, com mais força? Também, né? Como é que você estava inserido nesse cenário? Nós já tínhamos, né? Como é que foi? Tinha o GEM, o pessoal meio fechado. Qual era a sua relação com o GEM? O estrelato, né, por assim dizer, do GEM. Eles não eram muito abertos aos novatos, né? Eles meio que ignoravam a gente,
sabe? Chegava a esconder autores. Ah, Eu é? me lembro quando a Nélia Pinhon veio em Goiânia. E Pelo ela, Gen? e ela tinha sido jurada de um concurso no qual eu estava concorrendo. E ela veio e falou, ai você, o seu livro. Mas eles tentavam esconder os caras, velho. Se fazia uma rodinha, escondendo o escritor para você não chegar a ele. E a sua relação Coisas pessoal assim, mas com é o pessoal? bobagem, já passou. Tem um tempinho, Já né? passou e eles estão aí, né? Tá todo mundo aí, todo mundo tem sua Gente obra e boa, tal, né? Gosto de todos eles. Eles é que às vezes não me encaram bem. Ah, mas enfim, aí, então a sua Eu- relação com gente é essa coisa meio Eu brincava com conturbada, eles, tal. né? Eu brincava com eles, os genéticos, os gênios. Então assim, eu ficava fazendo umas brincadeirinhas, mas eles não têm muito senso de humor, não. Tem um professor crítico aí que é o Gerizado com a gente. Ixi Maria. É o Gerizado, escreveu algumas besteiras no livro dele. Mas tudo bem, né? Passou. Ele é gente boa, Sim. um grande crítico. Com Gente certeza. Não, então, mas me fala, enfim, então e os anos 60? E os anos 70? Como é que foi? 70 eu vim acompanhando as décadas aí. Hum. Você senta, você tenta, se não der 8 ou 80. É, De 10 em 10, de 10 em 10. você faz. A sua poesia... Mas os anos 70, eu vim acompanhando tudo, né? Os anos 70, os movimentos culturais, Caetano, Chico, né? Beto Gil, tudo. E lá mais atrás, aquela turma toda. Ó, estão cantando lá atrás, E o hein? Roberto Carlos, aí veio inventando os nossos baianos. Eu fui comendo o É pessoal. verdade que o tudo. Roberto Carlos falou que Goiânia é uma fazenda asfaltada? Isso eu lembro disso. Ele falou mesmo? Depois ele voltou para ver que, né, também. A fazenda também tem um gadinho, né? Tem um cascalho, né? O cara é de Cachoeira de Itapemirim, né? Sim, é. Exatamente. É tão grande também, não? Exato. Então, mas me fala uma coisa, você tem uma poesia que ela é muito considerada, muito premiada. Tenho várias, modéstia à parte. Sim. Uma poesia. A sua obra. São meus emblemáticas, né? Exatamente. A sua obra, ela é muito rica, muito reconhecida. Uhum. Você acha que você tem o mesmo. Você se considera ao mesmo tempo poeta e prosador, ou você é um prosador que escreve poesia, um poeta que escreve prosa? Primeiro eu fui o prosador, porque eu iniciei escrevendo contos, né? Por influência das leituras. Sim. E vim me descobrir poeta aqui em Goiânia, né? Como eu referi ainda há pouco. E aí eu comecei a ler os poetas brasileiros com mais afinco, comecei a observar a técnica, comecei a observar tudo. Só que eu fui desenvolvendo um viés valdiviniano, né? O que é o viés valdiviniano? Como você poderia definir isso pra gente? Esse talento, modéstia à parte, de Sem modéstia. criar com Eu tô a aqui parte. para assinar embaixo. Aí eu já disse, modéstia à parte, sem falsa modéstia, e aqui enviando as favas a humildade escrota. A humildade escrota é aquela subserviente, né? A humildade por si mesmo, ela é interessante, ela é humana. Mas tem uma subserviente, aduladora, não é comigo, né? Não é mais comigo. Mas aí comecei a fazer os poemas mais avançados, né? Você conhece meus livros aí? Sim. Eu comecei com a metalinguagem, e depois venho vindo, né? Até desenvolver um viés do que eu chamo de perversão da palavra. O que é perversão da palavra? A palavra é começar com as heresias, essas coisas assim, e a crítica de comportamento do homem. Eu sempre tive uma, entre aspas, ojeriza em relação ao homem, que somos os homens, porque eu sempre achei que o homem se acha, pensa que é, mas não é. Menos, né? Não é tanto assim não, né? O poeta... Eu sempre que eu vou colocar o homem no seu devido lugar. Sim. Com os poemas. Porque eu não quero ser palmatória do mundo, já escrevi isso, já publiquei. Quando eu critico o semelhante, eu estou autocriticando a mim, porque eu faço um jogo de espelhamento e estou vendo neles coisas que estão em mim e eu não gosto. Olha como é que eu tremo. Agora eu estou tremendo por causa da depressão, viu, gente? Sim, mas estamos todos juntos aqui. É. Mas, Braz, me diga uma coisa, o crítico Carlos William disse que você é quem mais avançou na linguagem poética em Goiás. E como é que é? Como foi esse projeto seu poético? Esse seu avanço da via linguagem? metalinguagem, né? Olha, veja bem, meu primeiro livro metalinguagem foi Menção Honrosa, no Itanhangá.
lá eu começo a ser uma coisa algo crítica, né? Ainda com uma boa intenção com relação a Deus, essas coisas. Lá eu começo fazendo paródia de Jesus. Este é meu corpo, tomar e comer, eu começo. Este é o meu texto, tomar e comer, e de levar, que é a boa nova, e foi vindo. Esse lado viés místico da palavra, de aleluia a palavra. Só que com o tempo eu fui quebrando espelhos, né? Quebrando espelhos e mostrando os cacos. A minha poesia hoje ela é fragmentária, né? Ela é desdenhosa, ela é irônica, ela é paródia, é alegoria, certo? E metáfora, e técnica, e modéstia à parte, um pouco da minha criatividade. Né? Eu acho que eu sou bom. Com certeza. A fama é que me difama. A fama que te difama. Falar em fama, você tem um romance... Tenho 9 livros que já premiados. Sim, que já é famoso sem ter sido publicado. E seu romance gigantesco, colossal, em que pé está? Esse romance já era para ter saído, certo? Mas aí eu comecei a avançar muito e ele é muito complexo, e é complexo. E eu queria que ele fosse um livro de 1000 páginas. É coisa de doido. Aí eu ainda disse lá uma vez na entrevista, que é tipo assim, quer ler, leia, não quer, não leia. Então assim, né? Um livro de 1000 páginas. Aí eu quero ler, leia, não quero, não leia. O Gado de Deus, aquele seu aí, romance, ele é uma parte desse livro? O Gado de Deus e os Redemoinhos, 2 romances premiados, seriam deste livro, que era um universo. Esse livro era uma coisa louca. Mas aí eu vi que esses 2 livros têm um viés, um viés regional, porque eu vim do sertão também, e o outro que eu fui fazer um revival dos anos 60 a partir dos hippies, mostrando tudo aquilo, questionando tudo e mostrando tudo que rolava de criminalidade, de morte, Marilyn Monroe, bababá, Elvis Presley, briga dos gays, bababá. Eu fui mostrando todos os anos 60 misturado com a história que eu criei. Na Estrada de Ferro, o Lugar Redemoinho, uma bela prostituta, e o mecânico da ferrovia abandona a família, mulher e filho, para ir atrás dessa belíssima prostituta. O filho vai atrás dele, morre no acidente de trem, na curva do trem, e ele depois nem foi no enterro do filho, essa coisa toda. Então tem um drama, eu não vou mostrar como teve. Claro, mas em que pé está esse romance? Mas o grande romance, ele está em estado caótico, complexo. Eu estou em cima dele, porque eu saí do estado depois de 23 anos e sofri essa depressão e estou em cima dele. Está complexo ainda, porque, como eu disse lá, é um livro que sempre prometido e sempre adiado. Isso já tem 5 décadas. 50 anos de gaveta. Não tem problema Alguma não coisa vai sair fora. Que o Goethe demorou 40 anos para fazer do Fausto, né? Então, o Joyce levou 17 para fazer Ulisses, isso. E outros levam 30 anos, 40 anos. Então, por que não o Braz? Estamos esperando, né? Agora me diga uma coisa, Até para imitar. Até né? para imitar. O que você lê hoje? O que você está lendo? O que você anda lendo? Rapaz, eu estou procurando ler as linhas da minha mão. Ver tem pelo na mão? Qual é meu destino. Mas eu estou lendo de tudo. Olha, vocês acreditam se quiser. Vocês acreditam se quiser. Eu li o livro de Joyce 5 vezes. Vixe. Eu sou fã do Joyce. Eu acabei de ler o livro do Galdino, eu li da professora, acabei de ler. E eu para provar isso, eu tinha os livros todos riscados com a mão. E eu li os 5 volumes do Finnegan's, o Finnegan's Wake. Vou ler eles de novo, porque diz que são 17 obras do Finnegan's Wake. Eu li os 5 da sentada, não vou morrer sem reler. Eu gosto de livro difícil, não gosto de nada fácil. E no Brasil? Assim, qual que é o livro difícil do Brasil? Faço disso meu ofício e por ossos do difícil não posso oficiar o fácil. E qual que é o livro difícil do Brasil? Isso é depressão. E qual que é o livro difícil do Brasil? O Catatal? Como é que é? Eu gosto mais difícil mesmo, que eu gosto pelo... Mais difícil assim, pela sua riqueza, é o Jagunço Riobaldo, né? Riobaldo. Esse é o meu livro máximo, né? Por falar em livro máximo, pra gente terminar aqui, né? Pra gente terminar aqui, falar em livro máximo, uma pergunta. Se você estivesse no universo do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, eu conheço, qual livro
você seria? Você seria o homem-livro. Que livro você seria, Braz? Pra decorar. Para decorar eu? Isso. Decorar e ser, e encarnar. Esse será o livro. Que Poema livro da Braz Terra será? Perdida, que é autobiográfico. Ah, Premiado. lembra de algum aí pra falar pra gente? De colar não, mas eu lembro um Vai poema. dar trabalho pra decorar, né? Eu lembro de poema quando eu bebo, os poemas que eu fiz. Os homens no barco, por exemplo. O bar é o barco de naufrágio. Os homens envelhecem no bar, bebendo as palavras salobras da noite e cuspindo o zinabre corrosivo do tédio. Na longa travessia das horas destilada pelos copos, sabem o cansaço dos corpos, os vincos das faces vulneráveis e a vida moída pela moda inexorável. Sobe nessa hora o íntimo silêncio em que os gestos se anulam, os olhos no vazio vagam e cada homem diz a si mesmo coisas uns aos outros indizíveis. E sabe nessa hora a solidão sozinha do lobo ferido no ermo do mundo e os inevitáveis vermelhos da sangria própria do que é vive e dói. E morrem os homens à mesa do bar, barco de náufragos no mar de espuma da última cerveja. Poesia para finalizar nossa entrevista fragmentada, poética, brasiliana. Eu quero ver. Meu pai. Tchau. Agora